deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Como é que você está enxergando aí essa novela? Como é que você enxerga a chegada do Jorginho? Pode aí dar sua opinião sobre o que você quiser. Cara, eu tava até, enquanto você falava aqui, dando uma pesquisada na classificação da Premier League. E eu tô vendo aqui que o Arsenal, ele tá em segundo, mas existe uma diferença de ponto relativamente larga aqui, de 7 pontos, mas eu acho que o Liverpool tem um jogo a mais. Então, assim, a diferença em pontos perdidos é de 4 pontos, é isso? Acho que 4 pontos. Não, a diferença tá em 13 pontos. Então a diferença é grande. Por que eu tava olhando para a classificação aqui, cara? Porque a gente precisa entender quais são as pretensões do Arsenal ao longo dessa temporada, para saber se, de repente, daqui a 2 meses, esse acordo com o Arsenal fique mais fácil. Porque se daqui a 2 meses o Arsenal não estiver disputando mais porra nenhuma, pro Arsenal não vai fazer tanta diferença liberar o Jorginho numa segunda-feira ou numa sexta. 15 dias antes, um mês antes. Não vai mudar nada, assim, pro Arsenal. O que vai mudar é que, de repente, pode ser que eles economizem um mês de salário. E aí o Flamengo vai ter que incorporar esse um mês de salário que seria responsabilidade do Arsenal de pagar pra gente, porque a gente vai assinar o contrato um mês antes, então a gente tem que pagar uma parcela a mais dessa mensalidade aí chamada Jorginho, né, por 3 anos. Então, assim, eu acho que o que vai definir essa flexibilização do Arsenal em liberar o jogador, eu acho que é o rumo que a temporada vai se apresentar ali pro Arsenal. Se o Arsenal não estiver mais brigando por nada, sei lá, a Copa lá da Inglaterra lá também não tiver grandes pretensões, eu não sei se o Arsenal está classificado, se não está, não acompanho muito futebol europeu, mas eu olhei a Premier League aqui porque a gente sabe que é a principal liga do mundo hoje, e existe uma diferença de pontos bem grosseira aqui, cara. São 13 pontos, com um jogo a menos. Então pode ser que não seja 13 pontos, pode ser que seja 10. É uma diferença grande. O Liverpool provavelmente deve confirmar esse título aí ao longo dessa temporada. E aí, onde que vai ficar a maior negociação do Flamengo? É nesse acordo com o jogador. Se o jogador está pedindo 12 milhões e o Flamengo ofereceu 10, eu acho que esse negócio vai acabar caminhando para um desfecho no meio do caminho. Sei lá, o Flamengo vai subir um pouquinho mais, de 10 para 11, sei lá, enfim. O jogador vai topar descer um pouquinho também o salário e aí vai acabar firmando esse contrato, que para o jogador eu acho que é um bom contrato, é um contrato de 3 anos, vem para ser titular, num clube europeu fora da Europa. Ele certamente teria portas abertas em outros clubes na Europa, porque é um jogador muito diferente da maioria. Só que talvez na cabeça dele não faça tanto sentido, por exemplo, ele ir para um clube de segunda prateleira da Europa e nunca mais levantar uma taça na vida. Talvez ele queira vir para o Flamengo para poder jogar o Super Mundial, jogar as Libertadores que ele vai ter pela frente, e de repente daqui a 2, 3 anos está o Flamengo de novo renovando um contrato com ele, porque é um jogador que tem um histórico de lesão nulo praticamente, tem 33 anos, daqui a pouco ele vai ter 36, o Flamengo tem histórico de renovar com jogadores até quase 38, 39 anos, então de repente ele vem para o Flamengo com um contrato de 3 anos pensando em ter mais uns 2 contratos depois, e aí, sei lá, encerra a carreira no Flamengo com 37 anos, quase 38 anos, sei lá, vai saber. Então eu acho que, no final das contas, a melhor saída para ele acaba sendo o Flamengo se ele quiser jogar um futebol ainda competitivo. O futebol brasileiro não é dos mais competitivos que tem, mas fora da Europa é um dos mais. Numa seleção onde ele vai conseguir ser titular, ser impactante e somado ao elenco do Flamengo, vai fazer com que o Flamengo consiga ser protagonista nas competições. E quando a gente olha o objetivo que o Flamengo tem de trazer o Jorginho, que é reforçar o time para o Mundial, para o Super Mundial, a gente ainda tem uma contribuição financeira poderosa do Super Mundial que meio que já pagaria o Jorginho.
Se eu não me engano, o Mundial vai premiar ali para os clubes participantes alguma coisa em torno disso que ele está pedindo para o Flamengo. Eu acho que ele está pedindo 12 milhões. Deixa eu ver se eu tenho a notícia aqui. Aqui, ó. Cada clube brasileiro, aliás, cada clube brasileiro não, né? Todos os clubes vão receber uma cota de 15,2 milhões de dólares. Então, assim, isso sozinho já seria suficiente para pagar o Jorginho, ainda sobraria uma grana. Se o Flamengo avançar, por exemplo, até as oitavas, você turbina com mais 7 milhões e meio. Ou seja, se esse cara for impactante para levar a gente até as oitavas de final, a gente ainda vai ter mais uma grana não prevista entrando, que faria com que ainda mais o projeto Jorginho fosse rentável para o clube. Então, se o clube olhar para essas possibilidades, entender que dá para subir de 10 milhões para 11 para confirmar a contratação desse cara, e esse cara podendo ser impactante em, por exemplo, uma classificação para oitavas de final do Super Mundial, o que significaria para o Flamengo uma premiação de 7 milhões, vai sair completamente na urina esse 1 milhão a mais que o Flamengo vai incrementar agora para fechar o negócio, por exemplo. Então, eu acho que a negociação vai caminhar para um desfecho positivo por 2 motivos. Primeiro, é o Flamengo. Segundo, o Flamengo tem dinheiro. Terceiro, o Flamengo tem mais ou menos aquilo que o jogador está pedindo. A gente está em 10, o cara está em 12. Então, subir mais 1 milhão ali e ele descer mais 1 milhão é um meio de caminho bem plausível. E quando eu olho para a Premier League aqui, eu não consigo ver com tanto otimismo o Arsenal disputando até a última rodada o título com o Liverpool. Me parece que o Liverpool realmente desgarrou e vai acelerar aí para ser campeão inglês. E aí vai sobrar o quê pro Arsenal? O Arsenal tá na Champions League? Na Champions League, se tiver, dá para avançar muito? Não sei, realmente não sei. Então, assim, eu acho que dá pra gente olhar isso com um pouquinho de ansiedade, a gente sempre vai ter, que é um jogador que tem impacto, mas eu acho que dá pra gente ser otimista sim, cara. Eu acho que a gente vai confirmar essa super contratação aí. Pode ser aí, né? O Flamengo teve uma janela não tão recheada assim, né? O Flamengo teve uma janela mais modesta em relação aos anos anteriores. Financeiramente, o Flamengo acabou gastando pouco. Seria uma contratação aí impactante para o meio do ano.